UFSB na TV. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao UFSB na TV, um programa sobre arte, ciência e comunidades produzido por professores e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. E nesta semana, nós viemos na maior aldeia urbana da América Latina, Coroa Vermelha, conhecer a história de um evento que mobiliza dezenas de comunidades no sul e extremo sul da Bahia, os Jogos Indígenas Pataxó. Em uma semana, este pátio vai estar repleto de delegações de toda a região, com muita música e a apresentação de diversas modalidades de esportes tradicionais indígenas, como arco e flecha, corrida do maracá, cabo de guerra, luta corporal e diversas outras atividades que expressam a força e diversidade da cultura indígena da região. Nós fomos ao Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha e ao Escritório Coletivo do Povo Pataxó conhecer a história dos Jogos Indígenas Pataxó, que estão na sua 18ª edição. Assim que esses jogos que hoje acontecem aqui em Coroa Vermelha, a cada ano, ele tem uma história, né? Vem de longe. Sim. Você pode contar um pouquinho essa história pra gente? Então, eu sou o Cacique Louro Pataxó, né, da aldeia Coroa Vermelha. A gente tem uma aldeia chamada Barra Velha, todos nós, Pataxó, considera como aldeia mãe, porque viemos de lá, né? A nossa família toda são de lá de Barra Velha. E lá começou, na escola Barra Velha, fazia uma gincana, não era os Jogos Indígenas. Era feita uma gincana e lá a gente aprendeu muitas coisas que foi ensinado na nossa comunidade, né? Era um pouco diferente porque, assim, exemplo, era para a gente colocar uma raiz de mandioca, né? A gente ia para a roça, colher ali, escolher a maior raiz de mandioca que tinha. Então, também uma cana, uma abóbora. E isso era a modalidade. Também tinha, né, as apresentação cultural, também tinha cada ali grupo apresentando esses materiais, também tinha essas atividades de arco e flecha, o tacape, né? Tudo isso tinha. Voltando para a Coroa Vermelha, a escola promoveu os primeiros Jogos Indígenas no ano 2000, né? Foi no ano 2000 que teve esse evento aqui na comunidade. Nós fomos ao Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha ouvir sobre a participação do colégio na criação dos Jogos Indígenas Pataxó. Conversamos com Verônica Santos, coordenadora pedagógica, e Railson Braz, diretor da escola. E os Jogos Tradicionais Indígenas, ele é uma grande potência para Pataxó hoje, de Coroa Vermelha. Ele teve a primeira iniciativa no Colégio Municipal em 2000, entre 99 e 2000. E aí os Jogos, né, surgiu na escola e ao longo dos anos ele foi apropriado pela comunidade e há mais ou menos uma década ele passou a fazer parte da comunidade. Isso acontece anualmente, no mês de abril, aqui no Cruzeiro. E os Jogos Indígenas, Pataxó especificamente falando, ele surge de uma proposta pedagógica de fortalecimento cultural na Escola Municipal Pataxó, e hoje o Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha, o qual eu faço parte juntamente com toda a equipe, nós mantemos esse foco em valorizar a cultura, em mostrar para a nossa juventude que ser indígena é guardar esses valores, é preservar essa riqueza cultural do nosso povo. E hoje o nosso relacionamento com essa ação Jogos Indígenas, ela parte de uma proposta pedagógica que envolve esse fortalecimento da história do nosso povo aqui na Costa do Descobrimento. O momento de celebrar o encontro de Pataxó aqui do extremo sul, né? O encontro de Pataxó aqui de Coroa Vermelha, Porto Seguro. Então, não somente Coroa vem, né? Então, vem a Aldeia Velha, vem várias aldeias que estão no nosso entorno. As comunidades vêm para Coroa Vermelha para celebrar esse grande povo Pataxó, para essa celebração através das modalidades tradicionais, que são modalidades esportivas tradicionais do povo Pataxó. Hoje o evento pegou uma proporção assim muito boa para todas as comunidades que estão participando, e as comunidades se preocupam de participar de qual forma. Primeiro, vamos fazer os material, vamos produzir os cocá, vamos produzir os colares, né? Os braceletes, as equipes
vem toda padronizada, e isso cresceu assim de forma que hoje a gente tem o maior prazer de estar participando, de ver as equipes participando no evento, porque tudo isso foi um trabalho de equipe, né? E os jogos hoje, ele tem uma proporção muito grande, né, Cacique? Recebe muitas delegações. Aproximadamente quantas pessoas vocês recebem aqui a cada ano? Olha, ele só cresce, né? Porque assim, o primeiro foi só a nossa comunidade, no segundo a gente conseguiu trazer outras comunidades mais próximas, depois a gente conseguiu, né, a nossa equipe foi a primeira equipe que conseguiu o patrocínio do Estado da Bahia, né, do governo do Estado. A gente conseguiu conseguiu colocar num evento 20 equipes, né, de comunidade diferente aqui no extremo sul da Bahia. As equipes vêm do sul e extremo sul da Bahia. Do sul e extremo sul da Bahia. E como nos fala Cacique Louro, os Jogos Indígenas são mais do que um evento esportivo. É um momento de encontro e fortalecimento cultural. É uma história que, para nós, povos indígenas, a gente costuma dizer que é uma história árdua, né? Pelo que nosso povo já passou, nossa ancestral, né? Então, hoje, se tratando de povo e se tratando de comemoração devido à questão do esporte, e também pelo algum costume que nós tinha e hoje nós não pode praticar mais devido a a questão que são proibidos, né? Hoje a questão da caça, a gente não pode caçar mais porque o que resta é pouco, e esse pouco, se nós não ajudar a preservar, a gente vai acabar que o meu filho, meus netos, não vão conseguir mais ter essa oportunidade de saber o que é uma paca, o que é um catitu, o que é até mesmo um pássaro, né? Então a gente evita muito de praticar esse tipo também, porque a gente aí, pegando um pouco desse esporte, em vez de nós pegar o arco e flecha e for caçar um animal desse, a gente está colocando numa modalidade, né, dos jogos indígenas, e aí vamos treinar uns bons guerreiros, né, de arco e flecha, até mesmo arremesso de tacape também. O tacape servia mais para pescar, né? Então hoje a gente coloca ela em prática num esporte. De outra forma, De outra forma. E a gente hoje percebe a diferença que era antes do jogo e hoje que é com os jogos. Nossos jovens têm orgulho de vestir sua tanga. Os nossos jovens, eles já começam a imaginar qual vai ser o traje. Então as unidades são voltadas para práticas culturais que nós já fazíamos antigamente, o caçar, o pescar, o remar. Então, essas questões, nós somos obrigados a deixar de exercitar no nosso cotidiano, né? Então, hoje a gente não tem tanta floresta como antes para caçar. Sim. Verdade? Hoje mesmo, a gente não tem tanta oportunidade de realizar um encontro de nossa comunidade para fazer um grande auê, né? Que é tradicional. Então, esse momento dos jovens vai para além do esporte. Então, a gente sempre fala, não é uma competição, é uma celebração. Um dos jovens e até mesmo indígena que ainda precisa beber dessa água, né, da cultura mesmo, para valorizar, para se reconhecer. Tem muitos indígenas que às vezes na sua adolescência tem até vergonha de ser índio, né, passa por essa situação, porque nós estamos num contexto urbano. Então hoje, quando se fala dessa questão de resgate, de valorização, sabe, essa riqueza nossa, desde a culinária, do cântico, da dança, muitas coisas boas. Então, quando você está nesse momento de jogos, de celebração, de vivenciar essas experiências, isso é muito bom. Vou começar a fazer um aqui. A gente começou a utilizar o urucum, o próprio barro, né, que é a argila. E, por exemplo, o barro amarelo, você queima ele fica vermelho. Sim. Aí tem ela branca, tem ela amarela e tem o vermelho que é feito, né? Então, tudo isso a gente utiliza hoje e que dá mais cores, né? E a gente gosta muito de usar bastante cores. Tem o bracelete, que é pôr no braço, aí além do colar, né? E também tem os maracá, também tem tacape, que para a equipe ficar bonita não basta só ter o maracá. E por nós não ter a pena de arara aqui, a gente já faz um intercâmbio cultural, às vezes vai para um evento em Brasília, ou outros jogos
nacional, a gente acaba fazendo, ou comprando, ou fazendo uma troca de material. Aí a gente consegue as penas de arara e precisa passar o conhecimento, né? Eu não sei até quando, né, a gente está passando um tempo nessa terra e aí, quando Deus quiser levar a gente, já outros aprenderam o trabalho nosso, né? Os indígenas na atualidade, todos nós estamos nessa lida diária aí, né, pela sobrevivência, para se manter. Então esse é um momento onde todos se reúnem mesmo para festejar e assim dizer, apesar de depois de muitos anos de lutas, de resistência, nós temos razões ainda, pois estamos aqui, né? Estamos aqui celebrando e assim mostrando que a cultura pataxó está viva e muito viva. E aproveitamos já para convidá-los, né, quem quiser participar. No domingo vai ter a abertura dos jogos, um momento singular, vale a pena estar conosco aí. Eu sempre digo, Joana, que é preciso conhecer para você respeitar. Então, quero aproveitar a oportunidade, né, de convidar todos aqueles, todos os moradores, aqueles que querem visualizar e ver, né, o povo pataxó no seu momento de celebração. Eu percebo que, às vezes, as pessoas que estão aqui no entorno do Porto Seguro de Coroa não tem esse costume de vir, né, acompanhar os jogos, de aproveitar essa oportunidade de alimentar esse olhar, né, de poder visualizar e ver o pataxó no momento de celebração. Como a gente costuma dizer, nós somos um povo guerreiro, de uma nação de muita resistência, por isso hoje estamos aqui ainda, porque senão era contado só nos papel e os professores não indígenas ensinando seus alunos, aqui habitou indígena, aqui vivia indígena, e hoje não. Somos nós mesmos contando nossa própria história. Que legal. Cacique, você quer fazer um convite para os jogos que vai acontecer do dia 27 a 30 de abril, não é isso? Aqui, isso. No Cruzeiro, em Coroa Vermelha. Faz um convite aí para quem quiser vir conhecer. Então, gostaria de fazer um convite a todos vocês que, né, que possam estar assistindo ao nosso trabalho, essa entrevista, porque é um pouco da nossa história que vocês possam estar participando, convivendo aquele momento junto com todos nós, e com isso você possa valorizar mais uma cultura que é nossa, que é aqui do Brasil, aqui da Bahia, né, que talvez por vocês não conhecer a história, não conhecer um povo, talvez as pessoas enxergam a gente assim ainda com um pouco de preconceito, né, com uma questão assim, mas no momento que você conhece uma etnia, conhece um povo, e você tem essa convivência assim, mais próximo, você tem outro olhar diferente, você consegue valorizar mais e seja muito bem-vindo ao nosso Jogos Indígenas na Aldeia Coroa Vermelha. A 18ª edição dos Jogos Indígenas Pataxó irá acontecer de 27 a 30 de abril na Praça do Cruzeiro, na terra indígena de Coroa Vermelha. Vai lá conhecer! Cutupã não chega lá, nós chegou foi Cutupã, Cutupã não chega lá. Oh,
Fique agora com a continuidade da matéria especial sobre a aplicação da Lei 11.645 de 2008 nas escolas de Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha e região. Estamos aqui no Colégio Indígena de Coroa Vermelha, um local onde a educação vai além do currículo tradicional e expressa o compromisso com a história e cultura pataxó. A Lei 11.645 já existe desde 2008. Mas será que os alunos não indígenas realmente aprendem sobre a história dos povos originários? Como é a percepção dos próprios indígenas ao ouvirem suas histórias sendo transmitidas? Vamos ouvir hoje o que esses jovens têm a dizer sobre essa experiência e refletir os desafios de transmitir a verdadeira história de seu povo. Professora há 20 anos, Gabriela Florencio se formou na primeira turma de licenciatura interdisciplinar indígena da Bahia. Nos dias de hoje, atua nas redes estadual e municipal e é professora de Ciências Humanas e História do Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha. Ela nos fala das dificuldades para que a Lei 11.645 de 2008 seja aplicada no cotidiano das escolas. Na verdade, a gente não pode deixar de falar do processo histórico. Desse processo histórico, tanto desse processo de escolarização para os indígenas, quanto do processo de escolarização que foi ofertado na rede de ensino, né, como um todo. Então, fica difícil demais, em pleno século XXI, na última década, a gente desconstruir algo que já foi há mais de 500 anos ensinado nas escolas, né, nas escolas não indígenas de maneira específica. Então, atualmente, a gente tem encontrado ainda, sim, muito preconceito, discriminação e resistência com as temáticas voltadas para os povos indígenas da Bahia. Ainda existe uma certa resistência, tanto da parte dos profissionais da educação não indígena e também dos alunos. Gabriela realizou, durante a formação no Magistério Indígena, uma pesquisa nos municípios de Eunápolis e Teixeira de Freitas sobre a aplicação da lei nas escolas. Ela nos fala que os resultados ainda são preocupantes. Infelizmente, né, ainda que em períodos diferentes e lugares diferentes, o resultado foi o mesmo. A maioria dos professores, principalmente os professores de história, desconhecem a lei e dizem não só não conhecer a lei, não conhecem essa obrigatoriedade, e aqueles que conhecem também não tiveram a oportunidade de participar de nenhum curso de formação ofertado pela Secretaria de Educação para que pudesse lhes dar subsídio de trabalhar com a temática em sala de aula. No dia a dia, os estudantes indígenas também percebem uma falta de compreensão nas escolas não indígenas com relação às suas realidades. Como nos fala Ipaquei Pataxó, estudante do 3º ano integral do Colégio Indígena de Coroa Vermelha. Ajudaria a ser contado do jeito certo, porque muitos alunos, quando encontram a gente também na rua, tal, mas você tem cabelo cacheado? Não esquecem que na invasão, porque a escola às vezes só falam de tipo, Cabral chegou aqui e pronto. Mas em relação a isso, ele não chegou aqui, já tinha vida aqui. Eles só têm uma visão de tipo, Cabral chegou aqui e os indígenas têm que ser pele mais avermelhada, tem que ser baixinho, cabelo liso. Esqueceram da mixigenação que tiveram nessa invasão que tivemos aqui, que foi aqui o local mais afetado. Contar a história, mas contar a história de um jeito certo, em que os alunos possam entender que os indígenas não é mais aqueles indígenas de cabelo liso ou baixinhos. Tem indígenas altos, indígenas com pele mais clara, pele mais escura, por causa da mixigenação, que não foi só os portugueses lá que vieram os negros também. Gabriele dos Santos, estudante do Colégio Indígena, conta sua experiência ao tentar falar sobre sua cultura para jovens de escolas não indígenas. Eu acho que depende muito de cada estudante, de cada aluno.
porque nas escolas que eu participei, que eu já fui visitar, né, para fazer rodas de conversa e tal, explicar um pouco da nossa cultura, nem todos eles sabiam. E, tipo, eles têm muito essa coisa de ver a gente de roupa normal e falar, ai, vocês não são indígenas. Depende muito, porque tem alguns que sabem em relação à cultura, né, conhecem um pouco, mas tem outros que não, que eu acho que poderia reforçar um pouco mais esse assunto nas escolas. A atividade da qual Gabriele fala faz parte do projeto Abril Indígena Vai à Escola, uma iniciativa criada pelo Colégio de Coroa Vermelha que promove visitas dos estudantes indígenas à escola não indígenas para falar sobre a cultura do povo Pataxó e de outros povos indígenas do Brasil. Cliverson Ferreira, estudante do 2º ano integral do Colégio Indígena, compartilha a experiência que teve ao visitar uma escola em Salvador. Eu vejo que eles aprendem um pouco, mas não muito. Por exemplo, da viagem que a gente foi para Salvador tem pouco tempo, mas eu pude perceber que lá em Salvador, que a gente ficou perto de uma escola, eles ficavam muito curiosos, né, para saber sobre os nossos trajes, sobre a nossa cultura. A gente foi pintado. Eles perguntavam, isso é tatuagem, isso. Aí ficava também batendo muito na boca, né? Tipo, porque eles, não sei onde eles viram isso, mas eu acho que algum livro, algum filme, não sei. Então, tipo, a gente tentava explicar para eles e tal. E que a gente não fazia isso, que explicava a pintura, como é que era feita, como é que a gente fazia a extração, até chegar a tinta para a gente fazer a pintura. E em algumas escolas, sim, falta algo mais para eles aprenderem. Eu acho que, tipo, falta eles meio que presenciar, porque eu acho que eles presenciando isso, eles entenderiam mais. Silwane Pataxó é professora da Educação Escolar Indígena desde 2021. Ela relata que o projeto visa diminuir essa falta de compreensão sobre a realidade dos indígenas entre professores e estudantes das escolas não indígenas. Tem estudantes que ainda não sabem, né, de nada disso. A gente foi para a escola de Porto Seguro e assim foi interessante porque ali é do lado. Foi um momento marcante e incrível, porque teve estudantes que não conheciam a cultura indígena, que nunca tinha visto nenhum indígena, né, perto deles, para estar batendo esse papo, conversando, tirando dúvidas. Então é um projeto que a gente quer continuar, não só no mês de abril, mas em vários meses do ano, para a gente estar conversando e mostrando como nós somos e como é a educação escolar indígena. Professora Gabriela fala sobre as ações do Colégio Indígena no processo formativo dos professores para poderem aplicar a Lei 11.645 de 2008 nas escolas. Desde o processo de formação dos docentes, essa temática ela não era inserida. Consequentemente, na sala de aula, esse profissional da educação não tinha esse subsídio das especificidades da educação escolar indígena, das culturas indígenas, para trabalhar em sala de aula. Mas, posterior, né, e junto à Lei 11.645, que traz essa obrigatoriedade do ensino das culturas indígenas na sala de aula da educação básica, todo e qualquer professor torna-se obrigado a estudar, a pesquisar e levar essa diversidade cultural para a sua sala de aula, né? Enriquecendo assim o conhecimento do aluno. Mas a gente sabe de que da homologação da lei e a aplicabilidade dela na sala de aula existe um abismo muito grande. Então, por isso de que nós, né, educadores indígenas, a gente tem se colocado à disposição de realizar oficinas, palestras, né, projetos, para que possa dar esse apoio nesse processo formativo desses docentes. E também o nosso colégio, né, a nossa aldeia, esteve sempre aberto a receber os estudantes, pesquisadores, e da melhor maneira possível a gente conseguir contribuir para que as outras escolas, para que as outras redes possam ter acesso, né, especificamente à nossa cultura, que é a cultura do povo Pataxó, mas também poder despertar essa curiosidade para toda e qualquer outra cultura indígena e também de outros povos que não são indígenas. Os estudantes falam da importância deste protagonismo do colégio e da educação escolar indígena na sua formação e para ensinar os jovens não indígenas sobre a história e cultura do povo Pataxó. Eu acho importante, né, a gente aprender sobre a nossa cultura, sobre os nossos direitos,
porque às vezes quando a gente estuda num colégio não indígena, a gente não aprende da nossa cultura. Eu já estudei em um colégio não indígena e eu não sabia, tipo, nada dos direitos indígenas, sabe? Do meu direito, na verdade. E aí, o bom daqui é que eles ensinam a nossa cultura, ensinam a gente a nossa língua materna, ensina a gente a dançar o auê, o que a gente precisa lutar, a gente precisa lutar pelas nossas terras, e pelos nossos direitos também, que está escrito na Constituição, né, de 1988. A gente estuda muito sobre isso, porque na maioria das vezes, hoje em dia, então, o pessoal tenta infringir essa lei, e aí a gente está ali estudando para poder, a gente está reivindicando essa lei e os nossos direitos. O que eu acho mais legal é que ele ensina a nossa língua, que é Ipatiohan. Eu acho muito legal, e tem uns indígenas que ficam aqui, que ele se interessa pela cultura, aí já começa a investir que nem a gente. Eu acho muito legal isso aí. Aí, tipo, eles aprendendo sobre a nossa cultura, sobre a língua materna, que é o Patiohan, eu acho que eu gosto muito de saber que eles estão aprendendo isso, saber o certo, tipo, de fato o que aconteceu, então, não só contado nos livros, em filmes. E como os professores da rede de ensino podem melhorar a sua abordagem sobre a Lei 11.645 de 2008 em sala de aula? Silwane aponta alguns caminhos. Eu acho que conhecendo as aldeias indígenas, né, que aqui na Bahia mesmo nós temos 32 povos. Então, assim, uma diversidade de povos enorme, né? Aqui na nossa cidade também, que foi onde tudo começou. Então, que visite os nossos territórios sagrados, que tragam os seus estudantes, né? Que conheçam, que estudem, que saiam dos livros didáticos lá do passado, né? E que venham conhecer como é que a gente está agora, como é que a gente vive agora. Porque muita coisa mudou. E hoje, né, nós estamos lutando para que todos esses estereótipos eles não venham a apagar mais a nossa história.